amigos da Nova Era, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2 do curso Expandindo com a Nova Era. Eu sou Bruna Guimarães e esse projeto desse curso veio a partir das minhas dúvidas no início dessa caída de véus. Porque à medida que chegou as mensagens, chegou as canalizações até o meu campo, toda essa linguagem 5D era tudo muito novo para mim. Então eu lembro quando eu não sabia o que era eu sou, que as pessoas tanto falavam nas canalizações, eu não sabia o que era mônada, o que era fractal, o que era realmente a transição planetária. Então imagina, você vibrar com a energia daquilo que está chegando, mas ao mesmo tempo você não ter compreensão. Então, a partir disso, comecei a sentir uma vontade, de um dia, quem sabe, fazer um curso, de uma forma gratuita mesmo, para que a gente fosse conversando, trocando experiências através dos comentários. E à medida que eu fosse entendendo tudo, eu começasse a trazer, E claro, trazendo as fontes também, porque isso é algo bem importante, tá? Muita coisa nova chegando, de vários tipos de fonte. Então você precisa usar muito da sua intuição, da sua chama trina, para você identificar o que realmente é verdade e o que ainda está fazendo parte da 3D, tá bom? Então, na aula 1, se você não assistiu e você tem dúvidas em relação a esse termo eu sou, eu trago o conceito de Saint Germain a partir do livro de ouro dele, ok? Então é uma aula maravilhosa que eu tentei trazer, assim, explicar de uma forma bem simplista mesmo, tá bom? E hoje a nossa aula é sobre mônada e fractais, que eu ouvi pela primeira vez do nosso querido amigo Vital Froze, Toda honra e agradecimentos a ele, que é um irmão que está totalmente dedicado aí há muitos anos, e vidas à transição planetária, Então, hoje eu trouxe um texto do Vital que se chama As Tuas Versões Inferiores, ok? Eu achei esse texto dele, eu já não lembrava, foi ano passado que eu ouvi ele explicando, e eu consegui achar esse texto dele no site chamado Sementes das Estrelas, ok? Que é o portal embaixador e comunicação direta do comando Astar na superfície da Terra. Então, apesar de saber que esse texto do Vital está disponível no Facebook do Vital, ok? Como todos os textos dele há muitos anos, eu não lembrava o ano, a data, e poderia ficar complicado. Então, quando eu coloquei ali o tema, apareceu para mim a partir desse site. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, para quem gosta de acompanhar o texto na íntegra, quiser estudar a partir dele, eu vou deixar aqui embaixo na legenda ou em algum comentário fixado, tá bom? E a imagem, a figura que vocês devem estar vendo aqui em algum lado da tela, acredito que nesse, foi uma imagem muito interessante que eu achei, explicando visualmente o que seria essa mônada, esses fractais de alma, Tudo vai ficar muito claro para a gente a partir disso. Tá em inglês, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Mas tem uma parte azulada, azulzinha, que tá em espanhol. E aí é mais próximo da nossa língua, tá? E aí vai dar para você entender, ok? Mas só para vocês saberem que essa representação aqui do lado é da própria mônada e vai ficar mais claro à medida que a gente for adentrando no texto do Vital, tá bom? Eu vou ler 80%, 70% do texto, tá? E aí, na íntegra, vocês podem acessar aqui embaixo, ok? Então, vamos começar. Amados, já trouxemos aqui, em textos anteriores, alguns esclarecimentos sobre as outras partes da nossa consciência. Sim, é preciso entender que você não é um corpo físico, como os olhos veem. Você é uma consciência. Na verdade, parte dela,
pois é a tua mônada que forma ela por inteiro. Então, a partir da imagem aí do lado, tá? A gente começa a entender do que é que o Vital está falando, ok? A primeira imagem parece observem aí, parece uma barraquinha, né? Quando você olha assim, parece uma lonazinha de circo, né? Olhando ela por cima, imagine que você está olhando de cima essa barraquinha, né? A imagem de cima seria essa segunda gravura que está do lado, tá bom? Então, é uma coisa só, porém, você consegue ver por ângulos diferentes. O Vital, ele está falando da mônada como algo completo, como você por completo. E observem aí, quem está vendo do celular, deita o celular, que eu acho que vai ficar melhor para você ler, tá bom? E quem está no notebook, no computador, seria bom expandir a tela, tá? Vai ficar melhor para vocês verem. Tem o nome mônada e tem uma bolinha lá no topo, como se fosse lá no topo da barraquinha, ó. Mônada, tá? E aí, tudo que está embaixo surge a partir dessa mônada, desse início, ok? Então, espero que fique bem claro aí para vocês. À medida que eu for lendo, vocês vão olhando para a gravura e já vão captando aí, tá bom? Relembrando, né, meus amigos, porque todas essas informações aqui, elas já estão contidas em nós, mas os véus da ilusão, digamos que apagaram temporariamente isso, né, da nossa consciência. Então, vamos retomar. Vamos recordar um pouco sobre isso. Existe uma fonte inesgotável que cria sem parar. Essa fonte também é chamada de Sol Central Cósmico. Essa fonte é aquilo que conhecemos como Deus. Então, para quem assistiu a aula 1, já entendeu antes mesmo dele afirmar que é Deus, por causa dessa questão de criar sem parar. Isso ficou muito explicado na aula 1, que o Eu Sou é o Deus em ação que cria sem parar, tá? É um movimento eterno, ok? Mas também pode ser chamado de Sol Central Cósmico. Lembra? Você deve ouvir em alguma canalização isso daí. Sol Central Cósmico, o próprio nome Deus também ainda está sendo bem usado, Eu Sou, então consciência, fonte universal, tudo isso é o que a gente desde pequenininho entende como Deus, ok? Só para ficar claro, porque Sol Central Cósmico era algo que eu confundia com o Sol que a gente enxerga todos os dias, né? Eu comecei o vídeo falando para vocês que no começo eu tinha curiosidade, eu tinha um impulso, eu tinha boa vontade de aprender, de entender, mas no começo foi assim uma surpresa, né? Tipo, quais eram as referências para entender o que é eu sou, o Sol Central, uma linguagem muito nova, né? Então eu sou muito grata ao trabalho do Vital, aos livros dos mestres ascensos, né? As canalizações, porque hoje eu tô aqui, né, e consigo passar esse tipo de conteúdo porque tem essa base, né? As pessoas estão recebendo e estão repassando pra gente. Então eu confundia com o Sol que eu estava vendo e não é, tá? Se você ainda confunde quando você escuta numa canalização Sol Central Cósmico, não é o Sol que você abre a porta de casa e vê, tá bom? Sol Central Cósmico é a concentração, é a grande força divina, ok? É a grande fonte universal, eu sou, tá? Na verdade, é uma consciência una com o todo. Você é essa consciência, mesmo sendo apenas um fragmento dela. Tudo o que está na fonte está dentro de você. Então, esse parágrafo traz essa visão integrada com Deus, né? A gente aprendeu a vida toda que Deus estava no externo, acima, e que nós tínhamos que rezar, pedir, ter uma religião, fazer algum
contato, alguma penitência, né? Algum sacrifício para que pudéssemos ser ouvidos por esse Deus. Então sempre nos foi ensinado que Deus estava longe, externo ou impossível. E a partir desses ensinamentos de quinta dimensão, a gente começa na verdade, entender que Deus ele nunca deixou de estar em nós. Então, essa percepção, né, da dualidade, de separação, ela começa a cair por terra, junto aos véus da ilusão, para que a gente finalmente enxergue a verdade, né? Não é que Deus está no alto, Deus está embaixo, Deus está ali ou aqui. Deus está literalmente dentro. E esse caminho espiritual meu sempre foi para dentro. Tudo que eu procurei de uma forma externa era, na verdade, só um esquecimento, né? Eu esqueci que Deus estava dentro, que Deus sou eu, está em mim, que somos um só, Criador e criatura, sabe? Então, quando o Vital fala consciência é você, se você sai da fonte universal, você é um com ela, tá? Mesmo que você esteja fragmentado como humano, digamos assim, tá? Vou colocar num exemplo. Faz de conta que você é aquela estrela mais brilhante que você vê no céu, tá? E um pozinho daquela estrela desceu, se tornando o humano que você é. Eu estou usando assim uma metáfora, uma coisa simples da minha cabeça, não está no texto não, tá bom? Então é só para você entender que apesar de você ser humano, errante, esquecido, você ainda é algo muito maior, tá? E esse fragmento está ligado a isso que é maior. Você é a grande consciência, junta a esse Deus que você achava que estava fora. Deu para entender direitinho? Quem assistiu o aulão vai ficar bem mais fácil de entender isso, tá? Bom, já dissemos aqui que você é uma semente. Sim, uma semente da fonte, uma semente cósmica. Você foi criado como um átomo semente divino. Então, olha como é bonito pensar nisso, né? Até então a gente tinha uma ideia tão fechada, né, sobre não existir vida fora, em outros planetas, né? Nem tinha essa relação do ser humano com o que é cósmico, né? Parece que a gente está aqui e a nossa visão ou era só olhar para baixo, né? Terra, ou olhar para frente numa vida mórbida. Mas não tinha essa possibilidade da gente também ser estrela, da gente também ter vindo de lá, né? A gente também pensa muito no passado, né? Questão de encarnações, mas essa coisa da linha do tempo, de futuro, de já existir um você pronto no futuro, isso é quando chega a esse nível de informações, é algo que para mim foi um alívio. Eu achei a coisa mais linda e interessante. Mas é algo que mexe muito, né, com a gente. Porque todas as nossas crenças, elas começam a cair por terra. Crença cultural, religiosa, enfim, né? Então, somos esse átomo semente divino, né? Somos a semente da grande fonte, tá? Esse átomo é o espírito, tá? É o que a gente conhece como espírito. Mas podemos dizer que ele é o eu superior. Então, a parte mais superior de você é esse átomo semente, ok? Esse átomo, tal átomo, possui uma força atômica tão grande que não pode se aproximar nem de uma galáxia, pois a explodiria. Quando eu li essa frase no texto, eu fiquei pensando assim, meu Deus, a gente vive aqui tão desacreditado de nós mesmos, né? Que é uma coisa que a gente foi ensinado, né? A sermos eternamente os pecadores que não
que mais, parece que mais envergonha Deus do que dá orgulho, né? Do que estar conectado. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando na nossa potência. Eu fiquei pensando em nós, enquanto mônada, enquanto um com essa fonte. E olha que poder! É um poder diferente de todo o conceito de poder que a gente entendeu até agora. O que você acha que é poder? O que você tem como conceito de poder? Ainda é totalmente diferente e fraco perto de uma frase dessa, perto de uma sabedoria dessa. Que você é uma força atômica tão grande que você não pode se aproximar de uma galáxia. Porque você pode destruir uma galáxia da tua potência luminosa. Imagina. Então, como uma estrela, um planeta ou uma galáxia poderia ser explorada e desenvolvida por tais consciências? Então, como é que a gente, se a gente não ia poder chegar perto de uma galáxia, como é que a gente ia poder, né, realizar as experiências, as missões para a grande fonte? Como é que ia ter condição? Né? Obviamente, a mágica utilizada pelo Criador foi proporcionar a possibilidade de fragmentar o átomo. Então, outra frase incrível desse texto. E aí a gente vai lá para a imagem, né, aqui do lado. E aí o Vital, sabiamente, ele fala, né, que é uma mágica utilizada pela grande fonte universal, pelo grande Criador. De ter esse entendimento e inteligência de que para acessar certos níveis, realizar certas missões, chegar a certos lugares e consciências, talvez fosse necessário foi a desfragmentação. Então, olha aí do lado, ou melhor, a fragmentação. Na imagem ao lado, começa a ficar claro quando você vê esse topo, que tem o nome mônada, dê uma olhada aí nesse desenho que parece uma barraquinha, tá? Então tem em cima mônada, e aí vai descendo, tá? Já começou a fragmentar em almas, tá bom? Daqui a pouco o texto do Vital vai falar a quantidade, tá? E aí, ok, para e faz um monte de almas, né? E a partir dessas almas, mais extensão, mais fragmentação, e começa a se estender mais ainda, tá? Tem aí embaixo, ó, extensão da alma, deem uma olhada. É como se fosse um mini cone dentro do grande cone, tá? Essa imagem deixou tudo mais claro dessa mensagem. E aí vamos entender agora essa divisão, tá? E aí o Vital fala, então, esse átomo que nós somos, tá? Esse átomo que você é, ele se divide em 12 partes, denominadas superalmas. Então dá uma olhada aí na figura, tá? Tem a parte da mônada, vai descendo, 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 e tem outras bolinhas aí embaixo, vou chamar de bolinhas, tá? Só pra gente se encontrar aqui na figura. E são denominadas superalmas, são 12. Então, a primeira fragmentação já foi essa, tá? Saiu da mônada, fragmentou 12 superalmas. Essas se dividem em mais 12, ainda assim, com energia suficiente para ser consideradas também superalmas. Então, ainda está em nível superior. Mesmo que fragmente, ainda está aqui, ó. Aí desceu mais um pouquinho, mas ainda está a nível superior, ok? Então, dá para olhar aí embaixo da primeira imagem, né? Quando fala extensão da alma. Então, tem a ver com isso que o Vital falou agora. Dessas 12, fragmentou para mais 12. Então, é sobre isso, tá? Provavelmente, essa imagem, ela está dando um panorama geral, mas se ela tivesse mais completa, digamos assim, teria um outro triângulo embaixo desse pequeno triângulo que já aparece, e aí teria outro, e aí teria outro, porque é uma fragmentação de alma muito grande para você sair desse nível que você, como um átomo, tem potência para destruir uma galáxia, para chegar
a esse nível que hoje em dia a gente acha que não move nenhuma montanha, né? Para chegar a esse nível de separação da fonte, né? Da separação consciencial, né? Do entendimento verdadeiro, mostra o quão foi fragmentado, né? Então, mas aí o Vital fala disso de uma forma benéfica também, tá? Porque estamos todos aqui trabalhando para a grande fonte, né? Sendo Deus em ação, ainda conectados a essa grande fonte, a serviço dessa grande fonte. Então, para que isso não seja olhado de uma forma muito triste, né, ou pejorativa, o Vital fala dessa forma, como ele fala, mágica do Criador, né, de proporcionar a possibilidade de desfragmentar o teu átomo. Então, a gente não deixa de ser átomo, a gente é só fragmentado a partir desse único átomo, tá bom? Continuando. Só então, uma dessas 144 super-almas, então olha como já fragmentou, por isso que eu falei, a imagem que está aí do lado, ela é um grande esboço, mas ela não está tão completa, tá bom? Não. Uma dessas 144 super-almas se dividem em almas que podem habitar galáxias como a nossa Via Láctea. Então, a gente sai desse nível, depois de ter se fragmentado ali 144 vezes, né? Ainda nesse nível de super-almas, quando cai nisso, a gente deixa de ser super para ser almas. Então, o que está aqui embaixo na camada são as almas. E essas almas que desfragmentou o seu poder pode tanto se aproximar de uma galáxia quanto morar, habitar, transformar essa galáxia. Está começando a entender agora a mente do Criador? Tais almas ainda possuem energia bastante elevada e não têm a permissão para habitar planetas de terceira dimensão como a Terra. Então, apesar de não ser super-alma, né, também não está num nível tão denso e fragmentado ao ponto de suportar morar numa frequência, num lugar, numa consciência de terceira dimensão. Gente, isso é muito importante, assim, faz com que a gente entenda melhor do porquê que a gente se perdeu tanto aqui. E nas canalizações que eu ouvi, né, não sei as que vocês ouviram, mas as que eu ouvi falam muito sobre o quão a gente foi corajoso de fazer isso, de se afastar tanto da nossa mônada, sabe? De se fragmentar tanto, de correr o risco do esquecimento. Que essa Terra, né, que esse planeta é uma escola de almas das mais difíceis. E que ninguém está aqui, por mais inconsciente, tá? Humanamente falando, por mais inconsciente, ainda é uma grande força, uma grande potência que escolheu estar aqui, porque acredita ter capacidade de superação. E eu tô falando agora com você que está aí do outro lado, achando que não vai suportar tudo isso. Porque eu sei que também não é fácilzinho não, tá? Tem dias e dias, né? Tem dia que é bem gostoso essa informação de nova era, isso é a coisa melhor do mundo. E tem dias que a energia que a gente vai recebendo é tanta, que parece que o corpo físico não vai suportar, a mente humana limitada não vai suportar. Não sei se vocês sentem isso também, de vez em quando eu sinto. Então vamos lá. Então, essas almas, tá? Se subdividem. Então, ó, a palavra já muda, né? Da mônada teve as divisões, né, de super-almas, que se dividiu em mais super-almas, que se dividiu em mais almas. Pronto, chegou nesse nível de alma, aí começa a se subdividir. O que é que isso tem a ver? Vamos entender agora. Essas almas se subdividem em fractais, ou seja, fragmentos de si mesma, tá? E esses fractais descem para mundos de 3D,
experienciar, desenvolver e evoluir. Não somente tais planetas, mas também a si mesmos. Então, acabamos de passar por isso daqui, né? Só que agora a gente entende que somos fractais, por isso que fala fractais da fonte, tem muitas mensagens que falam, né? Somos fractais da fonte. Somos fractais, é como se a gente fosse o pó dessa luz que eu não teria nem imagem aqui para dimensionar, assim, para a gente entender, né? Então faz de conta que eu e você somos o pó de quem somos em essência. E que até esse nosso pó, ele não está perdido no sentido de ter propósito, de ter missão, né? Porque até esse pó que poderia se perder da grande fonte, ele escolhe estar se trabalhando para retornar à fonte. É tipo assim, ó, se há algo em você que se conecta com a 3D, é porque você precisa trabalhar isso. Então, dentro do plano do grande Criador, até isso é pensado. É tipo assim, para que esse pó, esse fragmento não se perca, ele precisa ser trabalhado e desenvolvido, e desenvolver planetas também e trabalhar nos planetas. Então, tudo a serviço de uma coisa só. Quando eu falo assim, a serviço, trabalhando para a fonte, não é essa noção de chefe subordinado, não, tá? Porque isso a gente também aprende sobre essa paternidade de Deus, né? A gente aprendeu que Deus é um gênero masculino, pai, e que nós devemos viver de joelhos porque somos eternamente pecadores. Então, é uma relação muito mais de medo do que de amor, o que nos foi ensinado, entende? E aqui é outra linguagem. Eu estou tentando fazer um comparativo para que você aí do outro lado também não se sinta sozinho no pensamento, porque é como eu falei no começo, esse curso nasceu, gente, eu não tinha... Quando esse curso nasceu, eu nem sabia das coisas que eu estou passando para vocês. Ele nasceu a partir de uma vontade que eu tinha de entender e depois conversar com outras pessoas que estão na mesma. Entende como é? Mas tinha a força, a vontade ainda. Então é uma caminhada, tá? É um percurso. Tenha compaixão e acolhimento por si mesmo, tá bom? Nesse processo. Daqui a pouco acaba. Lembrando que átomo semente divino, espírito, superalma, alma, fractais são partes sempre de uma mesma consciência, individualizada como mônada. Então a gente está falando aqui de vários termos dentro do mesmo texto, mas o Vital fala, digamos assim, né? Eu estou explicando só para você, para ficar bem entendido, mas não fica dividindo não, entenda que são coisas só. É uma mônada. Essa imagem aqui do lado, ela tem várias partezinhas, né? Vários indicativos, mas ela é uma imagem inteira, né? Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar uma rosa, se eu pego uma flor, eu posso até falar do caule, eu posso falar das pétalas, eu posso falar da cor, mas eu ainda estou falando de uma única coisa. Então é sobre isso, tá? Por isso que o Vital ele, reforça essa questão. As experiências de cada partícula dessa consciência sempre é integrada em toda a mônada, tá? Então, o que o fractal dessa mônada, o pó dessa mônada, faz, pensa, age, é enviado para o todo que ela mesma é, ok? Isso significa que um fractal, você no caso, vai levar a tua experiência e aprendizado nesse mundo 3D para todas as demais versões de você mesmo. Então, a tua versão superior, que jamais ia conseguir, a nível de frequência, estar aqui nessa escola para os fortes, ia conseguir entender se ela não fosse
fragmentada, né, nesse lugar para estar aqui, e aí a gente, enquanto pozinho, né, enquanto fragmento, manda de volta, né, para a parte nossa que jamais ia conseguir estar aqui, mas que está assim, né, emanando força, luz e... Enfim, se uma pessoa desconhecida de você, por exemplo, o Vital Froze, ele já ajuda tanto na nossa vida e ele nem é diretamente, né? Porque, enfim, todos somos um, claro. Mas ele diretamente nem a tua mônada individualizada, digamos assim. Se ele já contribui tanto, imagina o que teu eu superior, o que teu eu do futuro, ele não emana para você, mesmo enquanto fractal, enquanto fragmento. Imagina o nível de informação, força, frequência que chega e às vezes você diz, nossa, acho que passou um anjo aqui, porque de repente a energia virou, mudou. De repente foi você mesmo, em outra linha de tempo, que se ajudou. Olha que bonito isso. Uma vez, a gente vai finalizar, tá? Uma vez que essa experiência é integrada na tua mônada, esse conhecimento vai até a fonte, tá? Então, vivi uma coisa aqui, pode ser inclusive uma coisa negativa, tá? Vivi uma coisa aqui, chegou a minha mônada, porque eu estou integrada nela, e da minha mônada chega até a fonte, a experiência, tá? Não a sensação de que é ruim, de que é negativo, disso ou daquilo, porque não, a frequência não chegaria até lá, entende? Mas a experiência sim. E lá, a tua experiência aqui na 3D é integrada a todas as demais mônadas. Isto é, todo o cosmos vai saber como é viver na Terra 3D, submetido ao véu do esquecimento. Então, isso é muito grandioso. A gente começar a entender que a gente está numa missão muito séria nessa hora. Eu já vivi, né, isso há alguns anos atrás, e eu já vi pessoas questionando, nossa, mas não seria tão fácil se a gente lembrasse tudo. Ah, mas não seria tão... Mas, gente, a gente tem que entender que existe um sentido para o divino. Como é que você, enquanto fractal, quer acessar uma verdade se nem você está completo? Entendeu? Então, por isso que eu falo, tenha compaixão por você, não se cobre demais. Porque você já é muito forte de ter escolhido estar fragmentado numa experiência, num espaço terreno que muitos não têm coragem de encarar a missão. Tá bom? Até porque a gente está aqui por livre e espontânea vontade da nossa mônada. Jamais o Criador ia mandar, ia ferir o livre-arbítrio e tipo assim, vou... Mesmo que não goste, vou mandar para lá. Acho que isso aí deve estar compreendido aí na mente de todo mundo, tá? Então, é uma missão que a gente escolheu. Nossa, Bruna, mas às vezes é tão difícil. Mas a tua mônada é tão forte, é tão potente, que ela achou que você tinha fragmento, que você tinha, mesmo enquanto fragmento, capacidade. Às vezes você está esperando uma força, um apoio, um incentivo do externo, de outra pessoa. Olha o que a tua mônada achou de você mesma. Olha o que teu eu, em verdade e em completude, acha de você mesmo. Que você é capaz. E que tudo isso que agora para você é, nossa, parece que o mundo está caindo na minha cabeça, na verdade, é só uma experiência de 3D. Que não vai fazer sentido nenhum depois. Por isso que Jesus falava tanto sobre o desapego, né? Em outras palavras, mas ele falava tanto sobre que os tesouros reais não tem nada a ver com a matéria, né? Então é isso. Deixa eu ver onde eu parei. Isso só é possível porque a fonte é a consciência inteira, onde tudo é sempre um. Então, por isso que chega na grande fonte, que chega nas nossas mônadas, o que a gente passa aqui, né? Porque tudo é um. De qualquer forma, é como se fosse uma grande corrente. Interligado, sabe? E um ecossistema divino. Um ecossistema divino. Gostei desse termo.
Isso só é possível porque a fonte é a consciência inteira, onde tudo é sempre um. Lembre-se, você é um fragmento desse um, ou seja, um átomo semente divino. Então, acho que já ficou claro, né? Mas hoje está vindo mais algumas informações para montar o quebra-cabeça desse maravilhoso plano divino. Vamos fazer uma comparação a fim de melhor entender. Então, os exemplos que eu dei até agora foram meus, tá? Agora é o do Vital. Se você pega uma tábua, um pedaço de madeira, tá? Para fazer um caixote, precisa dividi-la em pedaços, né? Então, eu peguei uma madeira grande, mas eu quero fazer um caixote, uma caixinha. Eu preciso fragmentar essa madeira para que eu consiga montar um caixotinho, não é isso? Ao serrar a tábua, sobra a serragem, vai caindo aquela serragem. Não importa o tamanho dos pedaços, sempre vai sobrar fragmentos resultantes da separação em partes dessa tábua. Então, cortei a tábua em 6 pedaços, né? Estou ali serrando e o pó está caindo, e o pó está caindo, e o pó está caindo. Vai botando a imagem na tua cabeça que fica muito mais fácil de aprender essas coisas, tá bom? Então, acho que vocês já estão entendendo onde é que o Vital está querendo chegar, falando da serragem, né? Como é que ele fala aqui? Da serragem. Então, quando você se desfragmentando a partir do átomo semente, até chegar ao menor fractal da tua própria mônada, preste atenção na imagem do lado, tá? Deixa eu ver onde eu parei, gente. Espera aí, rapidinho. Sobrou pequenas partículas dessa tua consciência monádica. Entende? Esse pozinho, esse fragmento, ainda é o fragmento monádico do que está em cima, completo, superior. Certo? São tão pequenos fragmentos que não eram suficientes para caracterizar como um fractal de alma. De fato, é uma poeira cósmica, chamada de Stardust, que na verdade pode-se dizer poeira estelar. Então, aqui o Vital traz uma metáfora, um exemplo para dizer que nós somos a madeira, nós somos o caixote, nós somos a divisão que a gente precisou fazer e que nós somos também o pó, a serragem. Tudo ainda somos nós. E que essa serragem ela é tão importante quanto a madeira, porque saiu dessa madeira. Entende? Não é porque está menor, está mais frágil, digamos assim, que é menos importante. Tá? Mesmo sendo uma poeira, é sim minúsculas partículas da tua consciência. O Criador não perde nada da sua criação e dessa forma não poderia desperdiçar nem mesmo a poeira. Se a terceira dimensão é o ponto mais distante da fonte, ou seja, até onde uma alma pode experienciar algo sem se perder de si mesma, sem se separar da sua própria razão, é natural que há outros caminhos que possam um dia integrar essa poeira à sua própria mônada e depois à fonte do um. Então, duas observações aqui, né? Primeiro que o Vital traz que terceira dimensão já é o último estágio do que você poderia descer, né? Então já mostra por que os desafios aqui na Terra eles foram e ainda são, de uma certa forma, tão grandes e sofridos, né? Tão ligados à dor. Por que é tanto sofrimento para se conseguir uma coisa, para se viver em outra? Por que os sistemas são tão pesados, né? Então, ele fala que é o ponto mais distante da fonte. Significa que a gente está a gente viveu muito tempo aqui numa consciência de 3D, que é o ponto mais distante de Deus, do eu sou, da mônada que somos,
em integração. Tá entendendo agora por que foi tão difícil? Eu já vou falar no passado, tá? Tá entendendo por que foi tão difícil? E aí, o segundo ponto aqui é que ele fala assim, olha, é natural que há outros caminhos que possam um dia integrar essa poeira à própria mônada. Por quê? Porque à medida que você se fragmenta, você pode se perder da mônada. Mas existem caminhos que podem recuperar esse pó, essa poeira. E aí vamos entender o exemplo que ele trouxe para dizer quais são esses caminhos de recuperação, tá? E eu achei lindo, inclusive. Então, existem os reinos inferiores, conhecidos como reino mineral, vegetal e animal. Mesmo que pareça um paradoxo, todos esses reinos estão em constante evolução. Claro, Deus, que é criador de tudo, né, está sempre em ação. Então, a menor de suas criações também está em constante evolução. Tá? E nada difere da evolução do reino hominal, angelical e superiores. Então, a formiga ela está tão em evolução quanto um humano, quanto um anjo. Entendeu? Porque somos da mesma fonte, mesmo em consciências diferentes. Tá? E é nesses reinos onde a poeira estelar de cada consciência vai se aglomerar e evoluir, até se juntar novamente às suas versões originais. Isso explica o poder dos cristais, o animal e o poder da árvore. Deixa eu explicar melhor, tá? Isso explica o poder dos cristais, no caso seria o reino animal, né? Que tem toda essa coisa do, nossa, você pode gravar um cristal, uma pedra, ela traz informações ancestrais, então é nisso que Vital fala, tá? O poder dos cristais, os animais de poder, né? Que são mais conhecidos ali no xamanismo, que todos os seres têm um animal, um totem, um animal de poder, né? Então é nesse sentido que ele traz. E a árvore de poder, tá? Que cada ser humano possui. Tem essa questão da árvore também. Não sei se é tão falado assim, né? Se foi tão falado assim para você, mas também tem essa questão de que é como se cada um de nós tivéssemos um elemento de poder, digamos assim, uma árvore, uma pedra, um animal, certo? E é explicado que cada ser humano possui e é explicado por aqueles que estudam essa sincronicidade energética. Então, quem estuda já está meio que por dentro disso daqui. Resumindo, você tem uma minúscula parcela da tua própria consciência num tipo específico de cristal, por exemplo. A tua poeira, ela está dentro de cristais, por exemplo. Também possui uma certa parte da tua consciência num tipo de vegetal, geralmente numa determinada espécie de árvore. E na medida que essa poeira da tua consciência se aproxima de você, ela vai estar concentrada num determinado animal, geralmente aquele que está mais próximo de você. E aí, cadê as pessoas que amam pets, né, como eu? E aí vai ficando claro essa ligação com os animais que o ser humano tem, essa paixão que a gente tem, que a gente cria pelos nossos animais domésticos. Na verdade, eles são extensões de nós. Não é por acaso que um cachorrinho, que um gatinho, que uma ovelha, que uma vaquinha são mais ligados a você do que outros. Segundo a informação que Vital trouxe, existe poeira cósmica da tua consciência naquele animal, naquela consciência, naquele cristal que você se conecta mais, que chegou até você de repente, né? A árvore, né? A planta, que você tem mais um chamado, que te chama mais para ela,
Então entende que você é como se você na verdade só tivesse em ressonância com você mesmo. Porque quem você é encontra o caminho de chegar até você. Basicamente é isso que o Vital ele fala, né? Esses caminhos que a poeira estelar toma para te encontrar, para se integrar. Olha como as nossas partes, elas estão, elas continuam na consciência da integração, de querer se integrar novamente. Então até a tua poeira quer se aproximar de você para se integrar. Interessante, né? E aí o Vital fala, é simplesmente fantástico isso. O teu cachorro pode ser uma parte de você. O teu gato, o teu cavalo, ou outro qualquer, pode estar carregando uma parte da tua própria consciência. Isso explica, em parte, o porquê do apego cada vez maior do homem com os animais. Então, eu vou parando por aqui, o texto ainda tem uns 3 pequenos parágrafos para finalizar, tá? Mas eu queria concentrar essa questão da mônada e dos fractais, para que ficasse mais claro essa questão dos conceitos para a gente. Eu tentei explicar assim, da forma mais fácil que eu poderia, essa imagem ajudou bastante aí. Inclusive eu só achei ela, tá? Na pesquisa que eu fiz eu só consegui achar ela. Claro, né, as mandalas, né? Não sei se vocês já estão ouvindo muito sobre as mandalas, trazerem códigos, né? As rosas. E é claro que se parece bem, exatamente por esse conceito também de mônada, de essa ligação, né? Essa mensagem que pra gente é subliminar, mas que para as mandalas está muito claro. Mas enfim, essa foi a imagem que eu pensei assim, nossa, eu acho que casou bem com o texto do Vital e vai fazer com que todo mundo entenda. Então, meus amigos de Nova Era, por hoje é só. O que é mônada? Acho que a própria imagem aí fala por si só, é você em completude, tá? E o que é fractal é a poeira, é a fragmentação dessa mônada, dessa completude que você é. E a minha mônada, junto da tua mônada, junto da mônada da outra pessoa que está vendo esse vídeo também, são uma com Deus, como eu sou. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Deixem seus comentários, claro, com muito respeito, com muito amor de Nova Era, tá bom? E próxima aula, no próximo domingo, estejam atentos, vamos falar sobre os mestres ascensos. Até então é esse tema, tá? Mas eu tô deixando a intuição fala mais alta. Então, se eu aparecer com outro tema, vocês já entenderam que é porque eu fui levada a falar sobre uma outra coisa, tá bom? Mas até então a aula 3 vai ser quem são os mestres ascensos, tá bom? Um beijo, fiquem com Eu Sou o que Somos.